Bom dia, eu sou o Glenn Makuta, do Slow Food, e a Mari do... Mariana, da Associação de Agricultura Orgânica. A gente está trazendo para apresentar para vocês um caso que acho que ficou bastante conhecido no país, que é o banquetaço. Esse foi uma ação direta organizada pela sociedade civil, que teve um grande impacto midiático para denunciar a farinata, que estava para ser implementado na cidade de São Paulo. O banquetaço ele se destacou porque a mobilização que foi feita foi basicamente via WhatsApp. A gente não tinha as reuniões que comumente a gente faz nas organizações, e pelo WhatsApp, sem fake news, em defesa da comida de verdade. No caso, o Dória, que era o João Dória, que é o prefeito, era o prefeito e atualmente foi eleito governador de São Paulo, ele parte de um pressuposto de que a comida de verdade é um privilégio, privilégio das classes mais abastadas, e que os pobres eles têm mais a que comer lixo. E tem uma fala dele de 2007, quando ele era apresentador do reality show O Aprendiz, em que ele explicita muito bem isso. Só para vocês sentirem um pouco do tema. Deixa eu só perguntar, hábitos alimentares? Você acha que gente humilde, gente pobre, gente miserável, que lamentavelmente está nas ruas de São Paulo, vai ter hábito alimentar? Então, João, Washington, olha para mim, você acha que alguém pobre, humilde, miserável, infelizmente, pode ter hábito alimentar? Então, olha se ele se alimentar, ele tem que dizer graças a Deus. Este é um produto abençoado. Então, isso assim, mostra um pouco da personalidade, muito generosa do João Dória. A farinata, ela, apesar do nome se referir a que também é conhecido como cecina na Itália, que é tipo uma panqueca feita com uma farinha de grão de bico, lá da costa da Ligúria, na Toscana, mas não era nada disso que ele estava oferecendo. A farinata do João Dória é um alimento proveniente de comida que ia ser descartada, jogada no lixo e liofilizada, que é um processo de desidratação do alimento. E daí se desenvolveu um pó a partir do qual se fez a ração humana. Em São Paulo, estava tramitando como esse PL 550, É uma lei de 2013, mas ele voltou a tramitar pouco antes da sua aprovação, o que foi muito incomum. Existia uma articulação política por trás, em que estava querendo instituir uma política de erradicação da fome e promoção da função social do alimento, desconsiderando toda a construção política que se tem em torno do tema da segurança alimentar e nutricional e tudo mais. E isso era articulado nos níveis municipal, estadual e federal, tanto que alguns outros estados, como o Ceará, também apresentaram esse tipo de projeto de lei, e também tem um projeto de lei federal que está parado lá no Senado Federal. O curioso disso tudo, que é até meio tenebroso, é que essa lei foi sancionada num domingo, no dia 8 de outubro. Chuvoso e cinzento. Um dia bem trevoso. E totalmente temeroso. E daí, isso gerou uma indignação imediata, principalmente dos ativistas que acompanham essa pauta, e, a partir disso, a gente começou a se mobilizar. Então, o Dória lançou um programa, que era o Alimento para Todos, ou Alimento, um trocadilho muito infeliz, mas que teve o envolvimento de uma empresa, principalmente, que é a Sinergia. Foi essa pessoa que... Como que ela chama mesmo? Marisa Perrotti. Ela criou uma empresa, que é a Sinergia, que, na verdade, era uma sinergia de várias intenções políticas muito obscuras, incluindo a própria Igreja Católica, ou algumas entidades da Igreja Católica, como a Caritas, ligada à CNBB, que depois também se manifestou falando que não era bem isso, tanto que eles são membros do CONSEA, então eles estão dentro dessa construção da política, da organização da sociedade civil, então eles desmentiram esse processo, mas também tinham
outras figuras como uma professora de direito da PUC, né, e outras, o próprio Dom Odílio Scherer, né, que é um arcebispo que é muito polêmico. Ele não foi a primeira vez que ele esteve envolvido com alguma coisa polêmica desse tipo. Lembrando que essa senhora da sinergia já fez parte dos quadros da Monsanto e da Nestlé. Monsanto, que hoje é Bayer, e se é Bayer é bom, né? Eles falavam que esse era um alimento abençoado, né? Justamente porque tinha esse envolvimento da Igreja Católica e tudo mais. Só que o passo errado que eles deram foi 10 dias depois da sanção da lei, né? Que eles começaram a falar que ia colocar essa farinata não só para aquele público inicial, que era para alimentação prisional e para albergues, né? Então, agora eles queriam envolver também para alimentação escolar e creche. E daí o bicho pegou. Porque aí se mexeu com as crianças. Sangue nos olhos. E, a partir disso, a repercussão aumentou muito. Assim. Então, muitas organizações começaram a se manifestar com notas de repúdio. O CNS, né, o Conselho Nacional de Saúde, o CONSEA, a própria Aliança, publicou uma nota falando dos vários absurdos que esse projeto de lei, né, que era, na verdade, um formatinho já pré-preparado, que foi replicado em vários lugares. E o quão isso era um absurdo. E aqui tem um vídeo do secretário lá de São Paulo, provando um pouco do seu próprio veneno, né? E o secretário, o que acha? Só acha gostoso. A cara que ele faz é impagável, né? Então, a partir disso, a gente começou o banquetaço, né? Toda a articulação para o banquetaço, que foi no dia 16, um pouco mais de um mês depois da sanção daquela lei. A gente conseguiu mobilizar muita gente nesse processo, né? Num nível totalmente inédito para São Paulo, né? Juntando vários tipos de pessoas que nunca se conversaram desde a hora que a Mari for mostrar um pouco mais os detalhes, vocês vão entendendo também. A gente teve pesquisadores, historiadores, sociólogos, os técnicos da prefeitura, os chefes de cozinha, assim, atores que antes nunca tinham dialogado, se uniram nesse momento para fazer esse ato juntos. E o que baseou ou inspirou muito do banquetaço foi uma metodologia que vem do Slow Food, que é a Discochepa. A Discochepa, na verdade, é uma iniciativa, né? É uma festa junto com um ato político, né? Em que a gente traz a questão do desperdício do alimento, né? Então, como o tema do desperdício é uma coisa meio pesada, né? Então a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo e produz alimento para 12 bilhões, mais 1 bilhão passa fome, né? Então, é uma questão o desperdício é o que, de fato, gera fome, a má distribuição disso tudo. Então, essa é uma metodologia que surgiu lá na Europa, na Alemanha, se difundiu para a França, e depois, quando veio para o Brasil, a gente aportuguesou o nome, né, que era Discosup antes, mas a gente se nega a servir sopão, né? Então, o Slow Food agrega muitos atores sociais, e tem uns cozinheiros como atores bastante importantes nesse processo. Então, a partir da cozinha, a gente consegue ressignificar os alimentos, e a Discochepa é um processo totalmente aberto em que as pessoas podem integrar qualquer parte da etapa, né, desde a coleta, a produção. Quando você prepara ela toda direitinho, ela é um processo leva mais ou menos uma semana, assim, né? Desde de você começar a coletar, de você fazer a higienização e tudo mais. E daí aí a gente tem uma parte da planilha, só para vocês sentirem um pouco, né, de como a gente conseguiu obter esses alimentos, né? Porque foram 16 doadores no total, entre agricultores e empresários, né? A gente serviu alimentos, mais de 2.000 refeições, então foi uma quantidade considerável de alimento que foi doado, além dos restaurantes que também se envolveram e doaram um pouco também, e também foram feitas coletas nas hortas comunitárias de São Paulo, né? Então, a gente já ressignificou totalmente a Discochepa para uma coisa
mais grandiosa. E aí os nossos números eram esses, né? 60 maços de rúcula, 400 gramas de folhas e flores de capuchinha. Então, eram números grandiosos e vindos de todos os lugares, às vezes até de fora de São Paulo, todo mundo muito mobilizado mesmo para receber e preparar os alimentos, né? Vocês podem imaginar o tanto de gente envolvida e absolutamente voluntário, né? Aí a metodologia ela previa que a gente criasse grupos de WhatsApp para cuidar das diversas coisas dos desafios que iam aparecendo. Então chegou um momento em que a gente tinha 15 grupos de WhatsApp acontecendo. Eu era coordenadora, eu gerenciava esses 15 grupos, eram centenas, milhares de mensagens por dia, e eu tinha que fazer essa costura, porque as coisas não funcionavam em separado. Então, foi a minha caverna aí, para quem estava na aliança antes, eu entrei numa caverna e saí viva disso, né? E foi muito interessante a gente entender que todas essas atividades eram fundamentais para a gente ter sucesso no ato final, né? Então, a gente tinha a equipe do mobiliário, que ia cuidar de tudo. A gente tinha a equipe da segurança, que tinha os advogados ativistas, que iam cuidar da polícia, ia cuidar do que acontecesse ali. Tinha a equipe que ia impactar nas mídias sociais. Tinha a equipe que estava cuidando do cardápio. Tinha a equipe da comunicação, que era uma outra coisa, era assessoria de imprensa e tal. Tinha a equipe da intervenção, que era o pessoal que ia fazer alguma intervenção artística ali no momento, e a equipe das doações, o tutorial banquetaço, que foi fundamental para a gente, que era onde a gente entendia como funcionava a metodologia do Discoxepa e como que a gente ia aplicar aquilo. Então, tudo partiu ali daquele grupo do tutorial. E assim foi, equipe Incidência Política, que era a nossa conversa com os políticos, e, enfim, e toda a questão do advocacy em si mesmo. Aí esse foi o nosso dia de glória na frente do municipal, então, em que a gente juntou todos esses atores. Foram aproximadamente 20 cozinheiros. A gente está falando aí desde chefes da periferia de São Paulo, como Edson Leite, que tem a Escola Gastronomia Periférica, até Helena Rizzo, né, eleita a chefe mulher mais importante do mundo. Estava todo mundo lá, né? Enfim, essa diversidade maravilhosa de atores, né? Foi um dia muito lindo mesmo para a gente. O legal é que, não sei se vocês conhecem São Paulo, mas o Teatro Municipal ele está num lugar, daí tem uma ponte e daí tem a Prefeitura de São Paulo, né? Então, era muito simbólico essa distribuição geográfica. É importante também a gente dizer que, no mesmo momento em que a gente estava fazendo o banquetaço, o João Dória marcou uma coletiva de imprensa para o mesmo horário, na mesma data. Então, a gente estava com o banquetaço aqui e ele estava na frente da prefeitura, dando uma coletiva de imprensa que ele ia desistir, então, do PL da farinata. E também vale a pena citar que também a gente teve a participação ativa de agricultores, que, inclusive, fizeram um manifesto à parte, e também tinha o manifesto dos cozinheiros, né? Depois a gente tem alguns exemplares, a gente circula eles aí. E aí a gente teve essa mesa que vocês estão vendo, absolutamente farta e linda, com comida de verdade. E, puxa, foi um arraso, todo mundo gostou muito. A fila era a mais diversificada possível, a fila de pessoas que queriam se alimentar. Então, era um exemplo mesmo do que é a cidade de São Paulo. Eram trabalhadores, eram estudantes, pessoas em situação de rua, os ativistas, então estava tudo misturado. A gente teve a equipe do Lambe Lambe também, viu, gente? A gente passou uma noite inteira colando lambe na cidade. Então, antes do banquetaço, a cidade amanheceu laranja, porque a gente trabalhou muito na coisa do lambe. E aí a gente tem os ativistas, a gente tem a Ondalva Serrano, que é uma das precursoras da agroecologia no Brasil. Hoje a gente tem a Frente Parlamentar Ondalva Serrano, lá em São Paulo. Esse era o prato que a gente servia, foram 2.000 refeições como essa, foram 2.200 picolés de fruta nativa de Cambuci, tudo absolutamente orgânico e agroecológico, né? Então, fazendo contraponto do cara que queria servir a farinha processada, sem rastreabilidade nenhuma,
e a gente mostrando que é possível, né? Esse prédio branco aqui é a prefeitura, tá? Aí depois da nossa vitória, né? Então, quando caiu a lei, quando ele falou que não ia mais investir nisso, a gente teve uma repercussão imensa nas mídias todas. Aí a Folha de São Paulo, a chefe, foi muito bonito mesmo. E aí ele voltando atrás, e aí ele não só volta atrás, como ele resolve investir então na compra de orgânicos. A lei do que o Haddad então tinha assinado e ele não estava cumprindo, ele não estava investindo naquilo, as compras da agricultura familiar estavam paradas, ele começou a investir de novo. A gente teve esse artigo também triunfante no Le Monde Diplomatique. E uma coisa que a gente considera um ótimo ganho também foi que os chefes de cozinha, que até então não estavam muito politizados e atuando nessa coisa das políticas, eles, então, passaram a atuar e ir para a linha de frente. Muitos vieram para Brasília para deixar claro que a gente não quer o pacote do veneno no país. É isso. É isso. Obrigado.